Meus irmãos, graça e paz, boa tarde a todos. Eu estou aqui mais uma vez para trazer a mensagem da palavra do Senhor. Nós estamos estudando um livro, esta é a sexta mensagem. O livro é o livro do Jonathan Edwards, A Genuína Experiência Espiritual. Estou trabalhando agora a segunda parte, que foi iniciada pelo presbítero Elano. Eu vou estar trazendo dois tópicos, para falar sobre esse livro com os irmãos. O tópico 4 e o tópico 5. Então nós vamos falar sobre esses dois tópicos nesta tarde. Eu quero primeiramente orar com os irmãos. Então vamos orar. Senhor, nos faz crescer na graça e no conhecimento de Cristo, por meio da santa palavra do Senhor. Opera em nós pela obra do Espírito, nos dando compreensão daquilo que vamos falar, Senhor Deus. Ajuda-nos também, Pai, com esta mensagem, para que ela nutra os nossos corações e a nossa alma. Obrigado porque o Senhor tem nos mantido firmes, esperançosos no Senhor. E assim nós aguardamos em Ti, em nome de Cristo. Amém. Emoções que não são produzidas pelo nosso próprio esforço podem ser ou não espirituais, diz Jonathan Edwards no seu quarto tópico da segunda parte desse livro, A Genuína Experiência Espiritual. Meus irmãos, muitos condenam todas as emoções que não resultam da produção natural da sua mente. Então, quando essas pessoas condenam então essas emoções, que não resultam dessa produção natural da mente, eles acabam ridicularizando a ideia de podermos de fato sentir o Espírito Santo operando poderosamente em nós. Então essas pessoas são pessoas que vão argumentar e vão dizer assim: olha, o Espírito sempre opera em silêncio, o Espírito de Deus sempre opera de uma maneira invisível. São pessoas que vão insistir que ele agora só opera mediante as verdades bíblicas e através dos nossos próprios esforços, e mais especificamente acerca da oração. Então, fazendo isso, essas pessoas concluem que nós não temos então como distinguir entre a obra do Espírito e as operações naturais das nossas próprias mentes. Vejam, irmãos, é verdade que nós não temos o direito de esperar que o Espírito de Deus opere em nós se nós negligenciamos dois aspectos importantes. Primeiro, estudar a Bíblia e oração. Segundo, então, nós não temos como esperar que o Espírito faça algo, estejamos cheios do Espírito do Senhor e venha de fato a operar em nós e por meio de nós, se como cristãos nós estamos negligenciando dois aspectos importantes da vida cristã: o estudo bíblico e a oração. Mas é também verdade, irmãos, que o Espírito opera de formas diferentes. E às vezes ele faz isso sim, de forma silenciosa e de forma invisível. Mas veja que mesmo assim, se a experiência de salvação ela nos vem de Deus, todos nós somos sabedores disso, porque ela é graça de Deus, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto, se a salvação vem de Deus, nós não deveríamos senti-la? Ou seja, não deveriam haver emoções sendo desenvolvidas em nós, porque Deus certamente nos salvou? Então a salvação, ela provê para nós também sentimentos acerca desse ato gracioso da parte de Deus. Veja, certamente, como eu disse, nós não produzimos a salvação pelos nossos próprios esforços. A operação natural das nossas mentes, ela de fato ela não produz salvação, até porque o homem natural ele está completamente alienado de Deus. Tudo aquilo que o faz ser um homem, seja o seu corpo, seja a sua alma, seus sentimentos, as suas volições, tudo faz ser completamente contrário a Deus. Então ele não deseja isso. Então, como dizer então que a nossa própria mente, ela pode produzir salvação? Isso é inequívoco. É o todo-poderoso Espírito Santo de Deus que produz salvação nos nossos corações, nos corações dos crentes. Mas ainda assim a pergunta ela permanece: por que então, se isso é uma obra do Espírito Santo, se é Ele que opera em nós, por que então nós não deveríamos sentir alguma coisa? Perceba que se sentimos isso, se sentimos a operação do Espírito, nós sentimos somente aquilo que é verdadeiro. Então, nós nos colocamos em uma situação de erro quando nós taxamos que as pessoas se iludem simplesmente porque dizem que o Espírito Santo operando nelas, ele está operando porque elas sentem isso. Então alguns vão dizer: olha, você está sentindo algo que é fruto de uma ilusão, Você está iludida. Na verdade, aquilo que você sente acerca dessa experiência com Deus só prova que não existe experiência sua com Deus ou que vem de Deus.
Mas, irmãos, as Escrituras, elas descrevem a salvação de um pecador de algumas maneiras. Por exemplo, no Evangelho segundo João, no capítulo 3, o evangelista diz que a salvação de um pecador ela é uma espécie de um renascimento. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que ele usa, não é, que a salvação, por exemplo, o ato salvífico em um pecador é a ressurreição da morte, ou como ele vai dizer em 2 Coríntios, é uma nova criação. Mas vejam que todas essas descrições, sejam elas de um novo renascimento, de uma ressurreição da morte, ou de uma nova criatura, de uma nova criação, elas têm uma coisa em comum. Todas elas vão descrever eventos que não poderiam ser produzidos pelas pessoas que são alvos desses eventos, ou seja, pelas pessoas que os experimentaram. Por quê? A razão é muito simples. Porque somente Deus é o autor da regeneração do pecador, da ressurreição espiritual e da nova criação. Isso é uma prerrogativa de Deus. Agora, porventura um pecador que tem a experiência de Deus operando em sua vida dessa maneira tão poderosa, irmãos, será que ele não é capaz, porventura agora, uma vez que ele foi ressuscitado espiritualmente, ele é uma nova criação, ele foi regenerado do pecado, então será que agora, dentro dessa nova circunstância de vida, ele não teria a condição de perceber que o próprio Deus o está salvando? Vejam que não há dúvida quando as Escrituras descrevem a salvação como regeneração, ressurreição e nova criação. E essas palavras testemunham o fato de que a experiência da salvação não se origina no homem, mas ela vem de Deus. Isso nos lembra que na salvação Deus opera então com um poder que é obviamente mais que humano, na verdade é um poder divino. E quando Deus faz isso, irmãos, e eu retorno e digo que Ele faz de forma poderosa e graciosa, ao mesmo tempo Ele nos dá uma mensagem, Ele impede o homem de se vangloriar daquilo que ele não pode fazer. Por exemplo, quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós vemos como Deus salvou o seu povo, lá nos dias do Velho Testamento. A sua experiência tornou claro que eles não haviam salvado a si mesmos, não é? Salvo a si próprios. Quando Deus tira o seu povo do Egito por ocasião lá do Êxodo, primeiro Deus vai permitir que o seu povo sentisse o seu próprio desamparo. E aí então, o que o Senhor vai fazer? Ele vai redimir o seu povo pelo seu poder miraculoso. Então fica muito claro para aqueles que agora são o seu povo escolhido, que Deus de fato era o seu Salvador. Da mesma maneira, no Novo Testamento nós vemos o que? Essa experiência do poder de Deus nas conversões que são descritas ali. Vejam, o Espírito Santo não convertia as pessoas de modo silencioso, de modo oculto e nem de modo gradual. O que nós vemos no Novo Testamento, irmão? Geralmente convertia essas pessoas com uma demonstração gloriosa de poder sobrenatural. Só que o que acontece nos dias de hoje? Hoje as pessoas muitas vezes veem tais experiências de conversão como um sinal de quê? De ilusão. Então, por um lado, nós temos essas verdades, nós temos essas descrições. Mas por outro lado também, irmãos, nós não devemos pensar que as nossas emoções elas sejam verdadeiramente espirituais simplesmente porque nós não as produzimos com os nossos próprios esforços. Então, você vai ver, por exemplo, que algumas pessoas elas tentam provar que as suas emoções são do Espírito Santo, argumentando da seguinte maneira: mas olha, eu não produzi essa experiência, na verdade essa experiência ela não foi produzida por mim mesmo, essa experiência na verdade ela veio a mim quando eu sequer estava buscando, então eu não posso agora, não é? E se alguém pede isso, pois então mostre isso novamente, ou seja, eu não posso fazer essa experiência voltar de novo. Por quê? Porque ela não foi realizada pelos meus próprios esforços. Mas vejam, irmãos, essas alegações, elas não são saudáveis. E, ao que parece, nem muito menos bíblicas. Por quê? Pense comigo. Uma experiência que não venha de nós mesmos, ela vem então de alguma outra coisa. Então essas pessoas vão dizer assim: não, mas a experiência vem de Deus. Sim, mas quem pode provar que essas experiências vêm de Deus?
Porque essas experiências também podem vir de um espírito falso. Então, a Escritura vai nos advertir sobre isso. Existem muitos espíritos falsos que se disfarçam como anjos de luz. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 14, diz que não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Espíritos esses que têm a capacidade de imitar o próprio Espírito de Deus, evidentemente aqui, guardadas as devidas proporções, o Espírito de Deus é o Espírito de Deus, o todo-poderoso Espírito de Deus, não é? Mas eles podem imitar, não é? A sua maestria, eles podem imitar em certo grau até mesmo o seu poder. E aí Satanás, irmãos, ele pode operar no crente, ele pode operar em nós. Apenas aqui ter o cuidado de lembrar os irmãos, por exemplo, o próprio presbítero Elano, trabalhando na escola bíblica dominical, quando ele foi falar sobre anjos, né, quando ele foi falar sobre demônios ali, ele vai lembrar, por exemplo, que essas ações de Satanás, ou seja, o poder operador de Satanás agora nas pessoas é por influência e não por possessão demoníaca. E quem está suscetível a esse tipo de coisa, irmãos? Nós estamos falando sobre os cristãos, aqueles que não estão tendo vidas santas, ou seja, aqueles que não estão se chegando à sã doutrina, à oração. Então essas pessoas se colocam em uma situação de influência maligna. E isso pode acontecer com qualquer cristão. Mas ainda assim, nós podemos diferenciar a obra dele, ou seja, a obra do próprio diabo, do poder natural, ou seja, ou do funcionamento natural das nossas mentes. Por exemplo, duas coisas que Satanás faz. Satanás enche as mentes das pessoas com blasfêmias, ou seja, com sugestões, com pecados, com pecados. Satanás faz isso. Mas as pessoas conseguem discernir. Veja, não, essas coisas não são de Deus, essas coisas são do diabo, ou seja, essas coisas não estão vindo das suas próprias mentes. Por outro lado, é igualmente fácil a gente ver o poder do diabo agindo, não é? Enchendo as pessoas ou tentando direcionar ou sutilmente guiar as pessoas a determinados confortos ou falsas ou alegrias que na verdade se comprovam lá adiante como coisas falsas. E aí mais uma vez, certamente nós sentiríamos que esses confortos e alegrias não vieram de nós mesmos, mas de quem? De Satanás. Então alguém diria, olha, porque eu estou tendo esse discernimento das coisas, então o que acontece? Então isso prova que eu venho de Deus. Mas na prática, irmãos, o que é que nós temos visto? Nós temos visto, por exemplo, no meio da igreja cristã, transes, arrebatamentos, gente, aqui esses fanáticos religiosos operando no meio do povo de Deus, falsos mestres, ou seja, pessoas que não são de Deus, não têm autoridade de Deus, não podem falar em nome de Deus, nunca foram autorizados, nem receberam poder para fazer isso, mas sim de Satanás. E aí, meus irmãos, isso vai advir do quê? De uma má interpretação da Escritura, dos falsos ensinos humanos. São pessoas, e essas pessoas que são suscetíveis a isso, não, olha, algumas coisas eu consigo entender que são do diabo, né? E a gente inclusive tem que tomar muito cuidado, porque principalmente no mundo cristão, tudo que as pessoas fazem de errado, todas as coisas que essas pessoas cometem muitas vezes, elas estão inclusive por um outro lado atribuindo a Satanás e não ao seu próprio pecado. Algumas coisas que elas conseguem reconhecer, eles dizem, é do diabo, então olha, se eu estou reconhecendo isso do diabo, então eu sou um cristão de verdade. Mas por outro lado estão envolvidos em coisas muito piores, que também são sugestões de Satanás. E por que essas coisas acontecem? Primeiro, estão rodeadas, como estou dizendo aqui, de falsos mestres, de fanáticos religiosos, pessoas que querem de fato simplesmente tragar, esmagar, moer a igreja de Cristo. Mas são pessoas também que se cercam de mestres segundo a sua própria vaidade, segundo o seu próprio desejo pecaminoso. Por quê? Porque a sã doutrina as incomoda. Porque a sã doutrina as incomoda. Mas há um outro aspecto, irmãos. Nós também podemos ter experiências que vêm do Espírito de Deus, as quais não nos salvam e nem provam que somos salvos. E aí tem um texto na Escritura que é muito interessante, que é o texto de Hebreus capítulo 6, versos 4 e 5, e também de 6 a 8, mas mais 4 e 5. Ele fala, por exemplo, sobre pessoas, não é? Isto está sendo dito dentro de um contexto, evidentemente,
Mas ele fala sobre pessoas que uma vez foram iluminadas, que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, mas que enfim se revelaram ser o quê? Incrédulas. Lá no final, depois de experimentarem todas essas coisas, essas pessoas foram iluminadas, elas provaram da sã doutrina, receberam o batismo na igreja, não é? Participaram da comunhão da igreja, se tornaram participantes do Espírito Santo, né? Participaram da comunhão da igreja, provaram ao que? A boa palavra de Deus, ou seja, elas tiveram um alimento espiritual sendo pregado, sendo exposto para elas, a pregação da palavra de Deus, experimentaram os poderes do mundo vindouro, então elas viram coisas, manifestações no meio da igreja magníficas, mas lá no final de tudo, essas coisas não provaram que essas pessoas, esse meio no qual elas habitavam, essas coisas que elas foram experimentando, não é? Não provaram que essas pessoas eram salvas, muito pelo contrário. Revelaram que essas pessoas eram o quê? Incrédulas. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque experiências que vêm do Espírito de Deus, muitas vezes, elas não provam que de fato nós somos salvos. O fato aqui, não é? E mais concernente a esse texto, nós podemos estar dentro da igreja, nós podemos ter passado pelo rito do batismo, podemos estar recebendo, aqui no contexto também fala sobre isso, né? Podemos ter sido iluminados, não é? Podemos temos a participação na ceia do Senhor, estamos ouvindo a pregação fiel da palavra de Deus, estamos comungando com o corpo de Cristo, não é? Nos movendo dentro do corpo de Cristo, no qual o Espírito Santo de Deus ele se faz presente. O Espírito tem derramado dons no meio desse corpo, nós experimentamos dessas coisas, nós vivenciamos esses aspectos, esse poder de Deus no meio da sua igreja. Mas veja que essas coisas, o fato de um crente estar ali, vivenciando todo esse aspecto, pode não, de fato, por ser uma experiência ainda que vem do Espírito, comprovar que essas pessoas são o quê? São salvas. Ainda nesse tópico 4, Jonathan Edwards também nos fala sobre experiências religiosas que podem ocorrer, e veja que coisa curiosa, sem a influência de um espírito bom ou mau, ou seja, são as pessoas que são impressionáveis. Talvez você já tenha se deparado com um tipo de gente assim, não é? Pessoas que se impressionam com tudo, ou seja, aquelas pessoas que têm uma viva imaginação, que estão sempre lá no mundo da lua, não é? São pessoas que surgem com emoções estranhas, impressões estranhas, que não foram produzidas pelos seus próprios esforços, não é? Que não foram arquitetadas pelos seus próprios esforços. Por exemplo, meus irmãos, nós não produzimos sonhos pelos nossos esforços quando nós estamos dormindo. Pessoas imaginativas, pessoas impressionáveis, pessoas com uma imaginação viva, meus irmãos, elas podem ter, e não descreiam disso, elas podem ter sentimentos e impressões religiosas que são como sonhos. Embora muitas vezes essas pessoas estejam literalmente acordadas. E isso de forma alguma prova que de fato essas pessoas têm uma verdadeira vida como o Espírito de Deus. Essas emoções não comprovam de fato que elas de fato têm uma viva vida com o Espírito de Deus e consequentemente com o Senhor. O segundo aspecto que eu quero tratar com os irmãos, para a gente encerrar, é falar também sobre o fato de que as nossas emoções virem acompanhadas por um versículo bíblico. Olha que coisa interessante. Não prova que sejam ou não espirituais. Então, o que Jonathan Edwards diz aqui? Que verdadeiras emoções espirituais podem vir a nós acompanhadas por um versículo bíblico. E ele diz que tais emoções são espirituais se surgirem de uma compreensão, veja bem, de uma compreensão espiritual da verdade ensinada pela palavra. Mas ao mesmo tempo ele afirma que, por outro lado, não há prova que uma emoção seja espiritual somente porque surgiu de um versículo bíblico, que, por exemplo, subitamente vem à mente das pessoas, poderosamente venha à mente das pessoas. Então ele vai dizer que algumas pessoas, elas pensam que esse tipo de experiência é um sinal
para dizerem assim: olha, eu tive essa experiência com Deus, de repente eu estava numa situação, eu estava aqui no trabalho, eu estava na escola, eu estava fazendo alguma coisa e pá! Poderosamente esse versículo veio à minha mente e isso prova então que eu sou salvo. Especialmente se esses versículos produzem emoções de esperança e de alegria. Então são pessoas que geralmente, qual é o seu discurso? Olha, esse versículo ele veio à minha mente, foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Eu não estava pensando nada, estava com a mente vazia, quando de repente esse versículo ele surgiu. Eu nem sequer sabia que esse versículo existia na Bíblia. E aí elas acrescentam: um após outro os versículos vieram à minha mente, eram todos positivos e encorajadores. E aí eu chorei de alegria, eu não podia mais duvidar que Deus me amava. Meus irmãos, nós temos um problema aqui. O que acontece? As pessoas muitas vezes, por causa desse tipo de coisa, elas são persuadidas, não é? De que as suas emoções e experiências vêm de Deus e que então verdadeiramente elas são salvas. Mas perceba que se a segurança da salvação dessas pessoas se baseia nesse tipo de coisa, elas simplesmente vão quebrar a cara. Por quê? Porque essa segurança ela não tem fundamento. Meus irmãos, entendam uma coisa. A Bíblia ela não nos manda, ela não nos pede para testar a veracidade da nossa fé dessa maneira. A Bíblia jamais vai dizer que nós somos salvos se versículos bíblicos vierem subitamente às nossas mentes. A Bíblia não diz que somos salvos se versículos positivos e encorajadores entrarem nas nossas mentes e nos nossos corações e nos fizerem chorar. Mas ainda assim, a Bíblia é a nossa regra infalível de fé e prática religiosa, de ética cristã. Então vejam, muitas pessoas pensam que uma experiência ela deve ter vindo de Deus, uma vez que envolve a sua palavra, uma vez que envolve a Bíblia. Mas não necessariamente, irmãos. Tudo o que nós podemos dizer é que uma experiência ela deve ser autêntica se a Bíblia nos disser que devemos ter aquela experiência. Se a Bíblia nos disser que nós devemos ter aquela experiência. Vejam, o argumento de Jonathan Edwards é o seguinte: uma experiência ela não é correta somente porque ela envolve a Bíblia. Então, como saber, irmãos, para a gente já ir partindo para a conclusão, como saber que Satanás não está pondo versículos bíblicos em nossas mentes? Afinal de contas, Satanás usou a Bíblia para tentar enganar o próprio Senhor Jesus Cristo quando ele foi ao deserto. Veja, se Deus permitiu que Satanás usasse a própria Escritura para tentar o seu Filho unigênito Jesus Cristo, por que, por exemplo, Satanás não poderia, não é, nos tentar ou nos enganar, não é, as nossas mentes com versículos da Bíblia também? Isso acontece muito no nosso círculo cristão, irmãos. Quando, por exemplo, pregadores, quando, por exemplo, irmãos, infelizmente, tiram os versículos dos seus contextos, não é? Tiram o versículo daquele contexto onde o versículo é mais explicado, ele é compreensível, ele se torna compreensivo, para falar de coisas que simplesmente eles querem falar, para advogar acerca de causas basicamente humanas. Então, comete-se um grande erro na mente das pessoas, as pessoas acabam se enganando com a própria Escritura, porque veja, são versículos da palavra de Deus que foram inspirados, mas que estão sendo utilizados, que estão sendo compreendidos da forma equivocada. E Satanás tem feito muito isso. Podem ser versículos positivos, encorajadores, mas que podem servir simplesmente vindos de Satanás para iludir o povo de Deus. E aí é exatamente esse o ponto, irmãos. O diabo ele gosta de produzir esperanças e alegrias falsas naqueles que não são salvos. Ele quer persuadir, irmãos, pessoas que nem se arrependeram ainda, ou seja, pessoas que acham que são cristãs, mas que nem se arrependeram ainda dos seus pecados. E Satanás usa exatamente isso. Então, irmãos, por que não deveria se abusar de versículos bíblicos encorajadores para produzir falsa segurança? Porque esse é um hábito dos falsos mestres. Porque esse é um hábito daqueles que pervertem as Escrituras, porque eles enganam exatamente as pessoas assim. São falsos mestres de Satanás, são servos de Satanás.
E é exatamente assim que Satanás age. Os mestres de Satanás agem assim, Satanás age exatamente como esses falsos mestres. Então, irmãos, que tenhamos a plena convicção dessas duas coisas que falamos nessa tarde. Emoções que não são produzidas por nosso próprio esforço, elas podem ou não ser espirituais. E o fato das nossas emoções virem acompanhadas por um versículo bíblico não prova que sejam ou não espirituais. Tenhamos muito cuidado, irmãos, com essas questões de ordem espiritual, com as nossas experiências espirituais. Que a nossa oração ao Senhor seja que Ele nos dê discernimento espiritual e que possamos fazer exatamente e somente aquilo que a Escritura nos pede para fazer. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Um grande abraço a todos.